eu acredito que as mulheres, principalmente, elas precisam buscar dados financeiros, estatísticas financeiras e informações, porque nós somos inteligentes, mas a gente precisa o tempo todo estar aprendendo sobre essa parte de gestão de negócio, de gestão financeira, para a gente melhorar. Só que eu acredito que existe muito forte algo espiritual, então às vezes sim, é uma maldição hereditária, é algo que foi lançado pela família, então a gente precisa orar sobre aquilo. E eu acredito que cada pessoa ela tem que começar a buscar entender a voz de Deus para ver o que Deus pede. Então nesse quesito meu, por exemplo, eu vim para cá orando e Deus já me mostrou. Então tem coisas que a gente não quer fazer, porque a gente fala, não, eu não vou fazer, ou não é agora, e Deus vai te avisando. Só que quando começa a mexer no financeiro, quando começa a tirar sua paz ou acontecer coisas dessa forma, aí ou a gente pira, né, e vai dar uma depressão, um burnout, e a pessoa se afunda em dívidas, ou ela entende que é a voz de Deus falando algo e ela tenta fazer um jejum, ela tenta buscar de Deus respostas, porque Ele dá, né? Quando Ele não dá, é porque realmente você precisa passar pelaquela resiliência, pelaquele fundo do poço para aprender algo. Mas se a gente pede, muitas vezes Ele dá na hora, a gente só não está entendendo. A gente precisa saber cuidar, saber fazer, porque o lar, mesmo que você tenha 2, 3, 5 funcionárias, o lar é da esposa. Então o detalhe da flor, da tulipa, alguns detalhes é onde a gente coloca a nossa essência. E é isso que vai trazer feminilidade, é isso que vai fazer o homem da casa querer voltar para casa, a criança falar, minha mãe é diferente, né? Ir na casa de alguém e os amiguinhos falarem, mas eu gosto de ir na casa da tia, porque na tia tem o bolo diferente, tem a pipoca doce. Então cada mulher, é importante que ela tenha uma habilidade, né? Eu falo que eu tenho a da pipoca doce, né? Eu não gosto de fazer doces, meu forte é churrascos e tal, é salgados, mas a pipoca doce da tia Van. Então é aquela coisa do lar, de você ter planejamento e organização da tua rotina, do teu dia, da sua gestão de tempo como empresária, mãe, esposa, e muitas vezes ter tempo até para os seus pais, sogro e sogra, porque é honrar pai e mãe. E sogro e sogra também não deixa de ser o nosso pai e mãe, né? A gente, sempre que precisa, é aqui que a gente volta. Quando vem na tua mente, Deus não vai te dar nada além do que Ele quer que você faça. E aí vai vir aquele medinho, vão vir vozes estranhas que vão tentar te parar. Mas seja mais forte, obedeça a voz do Espírito Santo, seja mais forte que essa voz. Iniciando mais um episódio do podcast Marcas com Alma, com uma convidada ilustre. Essa convidada vai te ensinar como você destravar a sua mentalidade para a prosperidade. Eu já tive o privilégio de sentar em mesas com ela, ser ministrada por ela, aprender com ela. Estou falando de Vanessa Mota. Seja muito bem-vinda, Van. Uma alegria ter você aqui, viu? Deus abençoe a sua vida. É uma honra poder estar nesse episódio, Amém. Poder participar e somar dentro do que Deus colocou dentro do seu coração. Eu tenho certeza que através desse podcast muitas vidas serão abençoadas. Deus te abençoe. Eu creio muito. Amém. Aproveita, Van, e fala para as pessoas quem que é Vanessa Mota, para que eles te conheçam um pouquinho mais. Tá. Eu acredito que Vanessa Mota é uma gigante em resiliência, em obediência. Hoje, depois de 18 anos empreendendo, eu acredito que vendo toda a minha trajetória, eu entendo que a obediência a Deus é o que traz a prosperidade, a real prosperidade. Então, muitas vezes, onde a gente tem dores, onde a gente passa pelo fundo do poço, no empreendedorismo principalmente, onde a gente acha que está perdida ou muitas vezes fazendo algo errado, na verdade, tudo é vontade de Deus, para que a gente tenha autoridade. Então, quando a gente vai para o fundo do poço, é onde Deus te coloca maior poder, maior autoridade, para que você possa falar sobre aquilo dentro do empreendedorismo, dentro do propósito que Deus quer para você. Então, eu acredito que a resiliência é o sobrenome da Vanessa, uma empresária que há 18 anos, né, empreendeu e sempre procurando se doar, sempre entendendo que primeiro eu preciso dar para depois receber. E nem sempre você recebe de quem você doa. Uau! Apertem os cintos porque teremos muito conteúdo profundo aqui nesse episódio. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, ativa aí a inscrição, o sininho, porque toda segunda-feira, meio-dia, teremos episódios por aqui. Van, quero te fazer uma pergunta, puxando esse gancho que você trouxe aqui, sobre essa resiliência, sobre o empreendedorismo. Você acredita que as mulheres que têm mais resiliência, seja no empreender,
seja dentro do casamento, muitas vezes nas dificuldades que elas passam, elas prosperam mais? Ou não? Não tem nenhuma relação a resiliência? A prosperidade é simplesmente um dom que desce? Não, eu acredito sim, que quanto mais resiliência você tem, mais dor você teve. Então, uma pessoa resiliente, ela tem na mentalidade de que ela precisa passar por cima de tudo, com muita delicadeza, com muita sabedoria, porque ela precisa superar essa fase que ela está passando, seja no casamento, seja um filho com TDAH, com TEA, ou mesmo talvez um casamento abusivo. E a resiliência é o que pode fazer um casamento ser salvo. Você falando assim, vem muito forte algumas coisas, e assim, para a gente ter prosperidade em todas as áreas da nossa vida, as pessoas buscam muito financeiro, né? Sim. Prosperidade é sinônimo de dinheiro para as pessoas. E muitas vezes a gente se preocupa, a empreendedora ou empresária, ela quer tanto prosperar financeiramente, ter sucesso, ter visibilidade, que ela esquece da família dela dentro de casa, ela esquece da identidade dela como mãe, como esposa. E aí ela vai precisar ter resiliência dentro do negócio dela, porque quando a gente tá em desconforme com o que Deus quer da gente, muitas vezes a gente não entende. Eu sei porque eu passei por isso. Você quer algo, mas você não sabe se é aquilo que Deus quer, porque até então, muitas vezes, a gente não tem discernimento. Então, você vai fazendo, que eu vou empreender, eu vou ter sucesso, né? Todo mundo tem, e a gente se perde nesse caminho. E aí você vai tendo resiliência dentro do seu negócio, do empreendedorismo. E às vezes o casamento está quebrado, alguém dentro de casa, um filho drogado ou um filho menor com algum problema de autismo, enfim. E aí você vai ter que ter resiliência no serviço, em casa, e eu acredito sim que daí é quando Deus trata. Deus vai tratando, você busca só o financeiro, mas você não percebe, Deus vai te tratando, você vai tendo resiliência em várias áreas, e aí quando você entende isso, aí você começa a ter prosperidade. Porque daí Deus vê que isso te gerou sabedoria, paciência, mais entendimento, e aí a prosperidade vem. Eu acredito que é bem nesse ciclo, digamos assim. Você, para mim, é uma referência no fator de prosperidade, porque eu já comentei com você, né, dentro ali do nosso vínculo, o quanto que você nos ensina que a prosperidade não é sobre o dinheiro. Né? Claro que tem uma lacuna, e se a gente for pegar as esferas, o dinheiro faz parte da prosperidade, mas não é sobre isso. E nesse gancho do que a gente fala de empreendedorismo, prosperidade, o que você enxerga, Vã, que tem mulheres que são tão boas no que fazem, são competentes, talentosas, muitas vezes se dedicam muito, são resilientes, mas ainda assim não conseguem prosperar? Eu acredito que tem todo esse fator que eu falei, mas muita gente não se sente, algumas mulheres não sentem que têm autoridade, elas ainda estão perdidas, tentando se encontrar o propósito, e aí é como se fosse assim, Fá, tipo, pensa no mundo espiritual, puxando a pessoa para baixo e dizendo, você não é capaz de fazer esse podcast, por exemplo, esse projeto é um projeto novo, mas para que você vai fazer um novo projeto? Será que vai dar certo? Será que você vai atingir vidas ou pessoas? Porque no mundo espiritual, ele sabe o que Deus quer para você, para cada pessoa. Então a mulher, ela acaba se perdendo nesse contexto porque ela ouve vozes, ela ouve pessoas dentro da família dela, as pessoas que ela mais ama, né, muitas vezes são usadas para colocar elas como âncora para baixo. E aí elas não se sentem capazes, mas eu acredito que é uma crença de autoridade. E quando elas entenderem que tudo que elas passam na vida dela, todos os processos de mulher, de mãe, de esposa, de filha, deu autoridade. Então, tudo que você passa, mulheres, tudo que vocês passam na sua casa, na sua família, no seu casamento, é Deus te dando autoridade para você levantar outras vidas, para que você seja como se fosse uma Débora, Fabi, como se você fosse aquela estrategista de um exército, que você é uma, certo? E muitas vezes a gente se acha pequena, né? Você é uma voz em meio à multidão, você é uma Débora, que você pega uma outra mulher e empodera outra mulher. E essa mulher empodera a outra. Quando a gente vê, a gente tem um exército de mulheres em frente a uma guerra espiritual e a gente está só obedecendo a Deus. E aí, no mundo espiritual, eu vejo isso muito como se o inimigo quisesse já te bloquear.
Porque se uma mulher é forte, a voz de uma pessoa, de uma mulher que tem o direcionamento de Deus é forte, imagine centenas de mulheres, milhares de mulheres ouvindo a voz de Deus e guerreando. Então, é um exército de mulheres imparáveis, né? Espirituais falando. Então, eu acredito que é uma crença de autoridade onde o tempo todo o inimigo usa de alguém para puxar a mulher para baixo como âncora. Se ela não tiver discernimento espiritual, se ela não entender que ela precisa parar um pouquinho e entender que tudo depende de Deus, até mesmo fechar um contrato, fechar um negócio, ela vai ficar rodando o tempo todo trabalhando muito. Em alguns momentos da vida eu entendi que dar um passo para trás, tirar as forças do seu braço, cruzar as mãos e ficar de joelhos é muito mais prazeroso e muito mais forte para você ter um contrato, para você ter... Enfim, né? A gente que lida com mentorias e tal, você fala, mas eu não estou fazendo nada e as mentorias estão caindo no meu colo, o faturamento está caindo. É porque você está fazendo ali para Deus e sem querer monetizar. E aí Deus traz, Ele faz, a gente não precisa trabalhar no braçal, sabe? Você tocou em um ponto muito importante. Eu acredito muito que tem algo espiritual quando você sai um pouco desse lado tão operacional, a força, né, do seu braço no seu negócio e deixa que Deus trabalhe. Mais do que nunca eu tenho vivido na pele o que é depender do Senhor e ver Ele mandando os clientes. Ah, mas Fabi, você não está fazendo a sua parte? Claro que sim, seria, né, burrice da minha parte, desculpe dizer assim, mas eu não fazer a minha parte. Não é porque nós acreditamos em Deus e entendemos que Ele manda os recursos que nós não devemos fazer. Isso é imprudência. Mas ao mesmo tempo, quando a gente sai desse lugar que você trouxe, essa questão, né, do... Vou usar a palavra controle, né? Muitas vezes de querer controlar e tudo do meu jeito e eu sei fazer, a gente não permite que Deus abra, né, o espaço que Ele tem para nós e viver o melhor dele nessa terra. E por se tratarem melhor dele nessa terra, me veio muito agora aqui no meu coração a forma como a gente se conheceu. Inclusive, quando nós estávamos no preparativo desse podcast, eu fui até minha liderança espiritual, os meus pastores, compartilhei com ele o desenho no qual o Senhor tinha me dado. E isso é muito importante, pessoal. Vocês que caminham com Jesus, né, processam uma fé, tenham mentores espirituais. Não estou falando do pessoal que vai te ensinar uma estratégia de negócio. Eu estou falando de uma coluna espiritual, de alguém que realmente tem uma unção, tem um chamado ali, o ministério pastoral, o apostólico. É muito importante ter essa cobertura espiritual também. E daí, quando eu fui contatá-lo, uma das coisas que eu trouxe foi sobre você na conversa. O quanto que o empreender, o Senhor... Eu caminhando com ele, no caminho ele me apresentou as amigas dele. Porque a forma como nós nos conhecemos, não tem como não falar que foi o Senhor, né? Foi através de cliente versus prestadora de serviço, que foi assim, né? Você me contratou lá atrás, só que hoje nós estamos aqui e vivendo, assim, coisas poderosas com o Senhor. E daí entra a minha pergunta, nesse gancho de travas que você falou, muitas vezes a mulher não se enxergar na autoridade, você foi uma mulher que foi muito usada pelo Senhor para me levar para um lugar que Ele me chamou. Amém. As nossas amizades, os nossos vínculos, têm também relação com as nossas crenças? Nossa, total, arrepiadíssima aqui. Tem muito. Fá, olha, hoje eu vivo sonhos e desejos, tenho respostas de orações hoje, de orações que eu orava há 10 anos. Em se tratando, eu não vou nem falar em se tratando de negócios, tá? No meio que eu convivo, né, eu vim de escassez, então eu venho de uma mentalidade muito escassa, de processos muito escassos, de lutar, de batalhar para pôr dinheiro em casa quando eu era adolescente. Meu irmão casou cedo, então eu ajudava meus pais a bancarem a casa. Então por isso que muitas vezes a gente tem essa coisa de eu tenho que fazer, porque se não for eu, quem vai fazer? E quando eu conheci meu marido, ele veio de uma mentalidade mais de prosperidade. Só que em contrapartida também, as pessoas que são mais prósperas, ela tem costumes diferentes, ela tem amizades diferentes. E nós viemos da mesma igreja, nós somos cristãos, mas eu não compartilhava de algumas coisas que meu marido ou os amigos faziam. Então eu pedia e orava muito a Deus que Ele trocasse os nossos amigos. Então eu tenho 23 anos de casada hoje
E eu posso dizer que mais ou menos há 3, 4 anos Deus foi trocando os nossos amigos. E a gente tem que ter muita paciência, porque a gente pede, a gente quer, né? Eu lembro que eu orava, eu ajoelhava, né? Na minha igreja a gente ajoelha, a gente coloca o véu e eu pedia, Senhor, troca os nossos amigos. Eu quero casais que falem de Deus, casais que tragam pra gente cada vez mais fé, cada vez mais essa parte próspera e espiritual. E não é nada sobre financeiro. E eu me lembro que eu tenho um tio que sempre foi pastor. E sabe quando ele vinha em casa, ele mora no Nordeste, ele vinha em casa e eu não via a hora dele chegar. E ele ficava uma semana e eu queria sentar do lado dele, sabe a história de Marta e Maria? Eu queria saber o que ele tinha para falar, porque ele tinha muitas experiências com Deus. Então lá desde pequena eu tinha essa sementinha de que eu preciso estar com pessoas como meu tio que falam de Deus. Só que nem todo mundo tem a fé que a gente tem. Ou, né, eu digo assim, as amigas de Jesus, eu tenho muitas amigas, mas as amigas de Jesus são poucas que Deus me apresentou. São pessoas que têm a mesma fé que eu tenho, ou digamos até uma fé louca, porque a gente acredita tanto e a gente vive tanto num mundo sobrenatural que as pessoas falam, você tá doida, né? Não faz sentido nenhum isso, e a gente sabe que faz. Então faz muito sentido porque Deus foi trocando e Deus ainda está trocando algumas amizades, isso em relação a casais, né, que meu marido tal se relacionava, e muitas tem muito a ver. Então assim, se você anda no meio de pessoas que bebem, você vai continuar bebendo. E não importa se é crente, se não é crente, porque todo mundo, né, hoje tem todo tipo de cristão. Mas se eu ando com pessoas que fumam, eu vou tender, e eu não fumo, eu vou tender a falar, as pessoas usam um narguilé e falam, só um trago. E aí você fica muitas vezes na índole, toma uma bebida, tá bom, não tem problema, é só um traguinho. Então a gente vai indo para um caminho que muitas vezes a gente não quer. E às vezes é uma pessoa muito boa, um amigo muito bom. Eu vou deixar um exemplo, tá muito claro, ficar muito forte no meu coração. Eu luto muito contra o álcool. E o meu irmão, ele já foi alcoólatra, nós foi um processo aí de 20 anos e Deus trouxe a cura. Então, a cura veio de Deus. E meu irmão sempre falava, né? Eu falava, eu quero tomar um licorzinho. Hoje eu tô feliz, vou tomar um licor. Adoro um docinho. Ou então, hoje eu tô muito cansada, tô estressada, vou tomar um espumante. E ele sempre me disse assim, o alcoólatra bebe quando tá feliz, bebe quando tá cansado, bebe para relaxar. Então, é algo que eu trabalho muito em mim. E o meio que eu convivo bebe demais. Então, você conviver com esse tipo de pessoas vai te fazer ou beber ou ser a chata daquele lugar. Então, faz muito sentido a gente tentar trocar esses amigos, tentar se afastar e estar no meio de pessoas que façam sentido para você, para sua família, para os seus filhos adolescentes, por exemplo, eu. Porque se eu andar com pessoas que só bebem, se diverte e vivem na carne, é isso que a gente vai ter. Agora, se eu levar a minha família para a igreja, se eu buscar fazer, na minha religião a gente chama de tocatas, né? Tocatas são instrumentos musicais cantando o hino da igreja. A minha igreja não tem bateria, são todos instrumentos mais conservadores, sax, violino. Então, todo o meu aniversário, né? Todo ano, o meu aniversário eu comemoro fazendo uma tocata, porque eu ainda convivo no meio dos meus filhos, né? Minha filha não bebe, mas meu filho tem amigos, meu marido tem parentes. Então, toda festa existe um círculo de alegria e carne, que é comum, todo mundo tem a parte carnal. E aí eu fico ali, muitas vezes as pessoas, né? Sempre tem uma pessoa que fala, você não está se divertindo. E tá tudo bem, só que eu não quero fazer parte daquilo. Então tá tudo bem eu estar em qualquer ambiente, mas eu tenho que ter o discernimento que aquilo para mim fecha o meu coração, então você pode fazer. Eu não vou te recriminar, mas também me deixa aqui. E aí todos os anos eu faço uma tocata onde a minha filha sempre fala, mãe, mas precisa ser tocata? Por que você não faz uma festa? Eu falo, porque a minha festa é sentir a presença de Deus, é viver como eu vivia com os meus pais, porque meu pai sempre fez tocata, sempre tocou. Então faz muito a ambiência, o local que você vive, as pessoas que você convive fazem muito do que você é. E se você não tiver discernimento, você vai escorregando. Sim. E até se tratando no âmbito de negócios, quando você fala sobre essa questão, eu escolhi não ter determinada atitude, falando de negócios, quantas vezes nós vemos pessoas sonegando impostos, dando um jeitinho, muitas vezes passando a perna, mas vai ficar tudo bem, uma mentirinha, coisas que muitas vezes vão acumulando
e ferem princípios e valores, principalmente para quem acredita na palavra de Deus, principalmente para quem é um cristão, para quem busca processar, né, a sua fé, trabalhar com verdade. Eu vejo que isso tem um peso também muito grande nos negócios, né? Como para mim você é uma referência, e acredito que para muitas mulheres, no pilar da prosperidade, em tudo que você cresceu com os seus negócios, quando a gente tenta dar esse jeitinho, é como se fossem brechas espirituais, né? E você acredita que tem pessoas que, assim, tem um bloqueio espiritual, até na escassez, vamos se dizer, a pessoa até ganha um recurso no negócio dela, mas parece que faz assim, ó, como água entre os dedos. Por que que isso acontece? Olha, eu tô vivendo algo parecido, né? Eu vim pra cá pensando nisso e Deus me trouxe algo muito bom, que é uma financeiramente, Deus me deu um presente, eu orei e eu pedi a Deus há 2 anos atrás e Deus deu mais do que eu pedi, muito mais. Ele dobrou aquilo que era um sonho meu. E aí tem 4 meses que eu tenho recebido uma parte financeira e tem se esvaído. Então existe sim a parte bíblica que fala, né, que é como se fosse um saco furado, que não tem bênção, então tem algo errado aí. Eu acho que quando a gente não prospera, Fabi, existe algo espiritual muito forte e a gente precisa entender. Hoje, vindo pra cá, eu vim conversando com Deus, ontem eu orei e eu vinha falando, Senhor, por que que isso daqui, olha só comigo, tá? Por que que isso daqui não tá na minha mão? É muito e ao mesmo tempo eu não estou tendo. Pra onde está indo? E aí eu comecei a orar e a pedir a Deus para Ele dar discernimento, Ele já trouxe algo pra mim. Eu acredito que quando a gente não entende a voz de Deus, porque assim, quando você fala de sonegar impostos, o vídeo que você fez há menos de um mês, eu te chamei e falei, Fabi, existem pessoas que nem sabem, Fá, quando as pessoas começam a prosperar, Deus começa a abençoar, muita gente nem faz imposto de renda, imposto de isento, e de repente ela começa ter um faturamento tão alto que ela não percebe. Isso aconteceu muito comigo. De eu falar, nossa, começou a dobrar faturamento, dobrar. E aí, se você não tem um contador para te ensinar, ou alguém como você que deu um start, a gente fala, poxa, então Deus ele vai avisar. É importante que a pessoa, eu acredito que as mulheres principalmente, elas precisam buscar dados financeiros, estatísticas financeiras e informações, porque nós somos inteligentes, mas a gente precisa o tempo todo estar aprendendo sobre essa parte de gestão de negócio, de gestão financeira para a gente melhorar. Só que eu acredito que existe muito forte algo espiritual, então às vezes sim, é uma maldição hereditária, é algo que foi lançado pela família, então a gente precisa orar sobre aquilo. Algumas pessoas, a minha igreja, ela não ensina a dar o dízimo, então nós somos livres disso, mas a maioria das igrejas, então eu acredito que você tem que seguir a fé, aquela crença e doutrina da igreja que você segue, sem falar mal de uma ou de outra. Sim. Então, se a minha não dá dízimo, ok, mas se fosse ensinado a dar o dízimo, de todo o valor que entrasse eu teria que dar. Mas e aí? Né? Tem pessoas que não estão dando dízimo, convivem numa igreja que é de dizimar e ela não segue. Então, muitas vezes, mas eu não vou fazer isso porque eu não concordo. Então, troca de igreja. Então, eu acho que tudo isso, espiritualmente falando, para cada um, Deus vai dar um dom, Deus vai dar uma habilidade, um tipo de crença, um dom diferente. Um tem dons de línguas, outros de revelação, de sonho, né? Eu falo que eu vejo números, né? O meu aparece em números. E eu acredito que cada pessoa, ela tem que começar a buscar entender a voz de Deus para ver o que Deus pede. Então, nesse quesito meu, por exemplo, eu vim para cá orando e Deus já me mostrou. Então, tem coisas que a gente não quer fazer. Porque a gente fala, não, eu não vou fazer, ou não é agora, e Deus vai te avisando. Só que quando começa a mexer no financeiro, quando começa a tirar sua paz, ou acontecer coisas dessa forma, aí ou a gente pira, né, e vai dar uma depressão, um burnout, e a pessoa se afunda em dívidas, ou ela entende que é a voz de Deus falando algo e ela tenta fazer um jejum, ela tenta buscar de Deus respostas, porque Ele dá, né? Quando Ele não dá, é porque realmente você precisa passar pelaquela resiliência, pelaquele fundo do poço para aprender algo. Mas se a gente pede, muitas vezes Ele dá na hora, a gente só não tá entendendo. Uau! Pegou aí, né? Forte, né? Forte, muito forte. Você falou algo sobre a questão da organização e me veio muito forte no meu coração, quanto que a casa desorganizada, quando eu digo casa, sobre finanças, sobre a própria casa, da estrutura, nós como casa, morada do Espírito Santo, a casa desorganizada não prospera. Deus não atua no meio do caos, né? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de governo. Então eu acredito que assim, muitas mulheres até têm
uma bênção sobre elas para prosperarem, né, para terem um casamento melhor, um negócio melhor. Só que muitas vezes estão retidas nesse pilar espiritual porque estão desorganizadas. E às vezes não é desorganizada da bagunça. Não, a casa tá linda, a casa tá Pinterest, né? Tá maravilhosa. Mas como que tá a organização dela interna? Como que está o emocional dela, as emoções? Talvez as finanças, coisas assim que são... Parece ser tão pequenas, tão corriqueiras, mas aquilo também acaba sendo uma desordem. Então, que você que está assistindo esse episódio, peça para que o Espírito Santo lhe direcione aonde está o caos, aonde está a desordem, porque Deus, ele não prospera no meio do caos e da desordem. Deus é um Deus de ordem, então que você possa ser direcionado e direcionada para de fato enxergar, Senhor, aonde que eu estou desorganizando? Aonde que eu preciso organizar a minha casa? Muitas reflexões, né, Van? Uau, é muito forte isso, né? É um assunto muito profundo. Você está falando, vem muito forte a ideia de como que está o físico da mulher. Muitas pessoas, empresárias, nosso público é sempre empreendedoras, empresárias, mulheres de negócios que estão sempre lindas no Instagram, postando muitos eventos, e eu digo muitas vezes, a gente vai em eventos sem ter assertividade, sem ter intencionalidade, então a gente transita por muitos ambientes e ambientes que vai ter inveja, ambientes que vão ter talvez concorrência. Eu não sinto muito isso, mas existe sim, né, de alguma forma, algumas coisas assim. Então eu acredito, Fá, que é muito importante como mulher e mulher de Deus, que a maioria das meninas das mulheres que vão assistir, ou elas já são cristãs, elas já seguem a palavra, ou algumas que vão conhecer a palavra através do podcast, que alcance muitas vidas ao redor do mundo. Em nome de Jesus. Como a pergunta olha eu perguntando, né, a apresentadora aqui, como é a sua rotina da manhã? Como você acorda? Porque antes eu acordava, Fá, e eu queria bater cartão. Eu entendia que, assim, como CLT de muitos anos atrás, eu entendia que 8 horas, né, acordou 7 horas, colocou roupa, tomou café, bate o cartão 8 da manhã e só sai 5 da tarde. E aí, muitas vezes, essa parte organizacional, a casa pode estar perfeita, você pode ter pessoas que te ajudem na casa, mas como que tá a sua manhã com Deus, o seu momento com Deus? Como que tá uma parte, talvez, de um pilates, de uma parte física de academia, ou mesmo de caminhar por onde você mora, de 10 minutos que você tenha tempo para agradecer a Deus pela paisagem, pelo pássaro que passou, pelo ambiente que você vive, porque em tudo dá graça. E como é o seu final de dia quando você chega em casa? Você chega já atarefada, desesperada, tenho que fazer janta, cuidar de filho, arrumar casa, ou você chega na paz, você chega com atenção? Porque o que eu vejo é assim, eu nunca fui de casa, né? Eu sempre cuidei da minha casa, mas eu não gosto, né? Então, a gente precisa saber cuidar, saber fazer, porque o lar, mesmo que você tenha 2, 3, 5 funcionárias, o lar é da esposa. Então, o detalhe da flor, da tulipa, alguns detalhes é onde a gente coloca a nossa essência. E é isso que vai trazer feminilidade, é isso que vai fazer o homem da casa querer voltar para casa, a criança falar, minha mãe é diferente, né? Ir na casa de alguém e os amiguinhos falarem, mas eu gosto de ir na casa da tia, porque na tia tem o bolo diferente, tem a pipoca doce. Então, cada mulher, é importante que ela tenha uma habilidade, né? Eu falo que eu tenho a da pipoca doce, né? Eu não gosto de fazer doces, meu forte é churrascos e tal, é salgados, mas a pipoca doce da tia Van. Então, é aquela coisa do lar, de você ter planejamento e organização da tua rotina, do teu dia, da sua gestão de tempo como empresária, mãe, esposa, e muitas vezes ter tempo até para os seus pais, sogro e sogra, porque é honrar pai e mãe. E sogro e sogra também não deixa de ser o nosso pai e mãe, né? A gente, sempre que precisa, é aqui que a gente volta. Então eu acredito que talvez colocar aí para as meninas repensarem o como eu acordo e o como eu vou deitar. Porque eu vejo hoje muitas pessoas, né, eu acabei de vir de um treinamento agora cedo, perdidas na gestão. E se você é empresária muito boa, você deve gerir muito bem o seu negócio. Mas o primeiro ministério de uma mulher é a família dela. E se é uma mulher que hoje está solteira, que não casou ainda, ou que teve algum processo de separação, eu acredito que
o que Deus uniu, o homem não separa. Mas existem casos em que ela se separou, que aconteceu algo, mas que Deus renova. Deus renova o espírito, Deus renova a alma, Ele renova as forças. Então é pedir a Deus, né? Qual é o lar dos sonhos, qual é o marido dos sonhos, porque não importa se hoje você tem um lar desestruturado ou um lar que é organizado, mas você não está organizada internamente, né? Você chega na sua casa, mas aqui dentro tá tudo... É conversar com Deus e pedir a Deus para Ele trazer esse discernimento para que a gente coloque ordem. Porque eu acredito que você possa ter passado isso, eu já passei por isso há 2 anos, e Deus Ele vai trazendo, e aí a gente vai aprendendo. Cada tombo que a gente leva é mais um aprendizado que a gente tem para ter autoridade para falar num podcast, para falar numa entrevista, ou para bater um papo com uma amiga que está precisando dessa autoridade, né? Nossa, que forte, hein? Gente, muitas reflexões. Vocês precisam assistir episódios como esse com caderno, com bloco de notas aberto, que são muitos insights, muitas reflexões. Aceita um chazinho? Ah, eu aceito. Aproveitando esse nosso bate-papo, porque a ideia aqui é que seja um ambiente com cara de casa, desconstruir um pouco essa carinha de podcast e muita intencionalidade, porque você percebeu que até o chá é da cor da marca? Maravilhoso. Eu já amei, gente. Tô na fase do chá, você sabe, né? Chá gelado pra tudo. Ivan, aproveitando, como que você enxerga ouvir a voz de Deus nas tomadas de decisões? Sejam elas financeiras, sejam elas na tomada de gestão, decisões contratuais, no negócio em geral. Como que eu vou ouvir a voz de Deus e ter esse discernimento? Eu acho que primeiro é buscar. Eu busco muito, né? Aprendi a tudo perguntar para Deus, porque eu acho que eu acabo pendendo falar um pouco da família, porque talvez alguém nesse podcast vai precisar do assunto família. Então, nos negócios e também em casa, eu tenho algo muito forte. Quando eu era a Vanessa Mandona, controladora, que controlava o dinheiro, os investimentos, todos os negócios, inclusive até a reforma de casa, eu queria mandar na cor que ia pintar o quarto, eu queria mandar no funcionário que a gente ia contratar, porque o meu sempre era o mais barato, porque a minha mente veio de onde? Da escassez. Então eu queria tudo do meu jeito. E pós-burnout, né, para quem não sabe o que é burnout, é uma doença emocional que a gente perde talvez a característica de quem você seja, a mente, ela começa, o corpo não responde mais, a mente paralisa, né, pifa, e o corpo paralisa também. E nesse período de fundo do poço, que foi um dos melhores momentos da minha vida, o burnout para mim foi algo que foi um presente de Deus, porque eu aprendi que o meu ego teria que ficar lá embaixo, não era sobre visibilidade, era sobre o que Deus queria para mim. E aí eu entendi que em tudo a decisão é dele, não é minha. E aí eu entendi que quando meu marido chega com uma decisão e diz, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer tal coisa, não, na hora que fecha o meu coração, Deus responde, o Espírito Santo ele responde o tempo todo em detalhes. E muitas pessoas elas não estão sensíveis a ouvir a voz. Então quando é um insight, sabe? Nossa, eu tô no banheiro, no chuveiro, veio um insight. É o Espírito Santo que te trouxe um número, uma ideia, um projeto. É ele falando. Ou mesmo no coração. E aí, quando meu marido vinha com projetos, a antiga Vanessa dizia o quê? Era muito claro. Não porque dá prejuízo, não porque precisa ter cliente, não porque eu sou analítica. Eu faço gestão de negócios o tempo todo, eu vejo pessoas querendo sair da falência, dobrar faturamento. Então eu tenho experiência. Ele não tem. Não faça. Não faça que vai dar errado. Vamos fazer uma análise, vamos fazer, né, um protocolo. E aí, quando a nova Vanessa vem, ele diz, e ele sempre diz em momentos, né, no meio da família, uma galera, eu falo, legal. E se o Espírito Santo falou não no meu coração, se fechou, eu falo, vamos buscar a palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala. E se o Espírito Santo me alegra, eu falo, legal, vamos ver o que Deus fala. E aí ele começou a me respeitar. Então, em tudo que eu faço, em tudo que ele pede, em tudo que ele vai falar, eu falo, vamos ver. Então, vamos ver o que Deus fala. Então, na verdade, ele fala, vai lá orar. Vai lá, porque você falou não é não. Então, não é a Vanessa falar não. Eu orei. Mesmo que eu não queira, mesmo que não é da minha vontade. Se foi um sim de Deus, eu falo, olha, não é da minha vontade, eu não queria, mas Deus está falando para fazer. Pode fazer que vai prosperar. E da mesma forma eu falo, olha,
o meu desejo é não, o Espírito Santo já falou no meu coração que é não. Mas se você quer fazer, faça, porque eu não falo assim, pode fazer. Se é da sua vontade, faça. O Espírito Santo está dizendo não e ele vai tratar para não dar. E aí, Fá, é muito incrível que eu não preciso brigar, eu não preciso fazer nada, eu só converso com Deus, que quem manda não é as pessoas, não é marido, não é filho, não é um contrato. Quem manda é Deus. Se eu tiver que desfazer um contrato como eu já desfiz, na data, olha, você me desculpa, passei a maior vergonha da minha vida. Eu pedi desculpa porque falei, olha, Deus falou para eu não fechar. E era um homem, e ele falou, você tá louca? Não, você tá, de verdade, ele falou, vou te dar meu terapeuta, porque você tem noção da potência que você é, do quanto nós vamos faturar? Eu falei, então, mas de verdade, me perdoa, eu vou te ajudar, eu vou te indicar, mas para nós fecharmos sociedade, Deus falou não. Então é você ter a coragem de ouvir o Espírito Santo e agir, porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não quer dar voz, porque você vai passar vergonha aqui na terra, entende? Então eu acho que buscar de Deus a oração, eu acho que entregar para Deus a sua vida, nada vai dar errado. Então entrega, e eu gosto muito de buscar na Bíblia, eu vou na igreja, busco a palavra, eu sempre peço 3 confirmações. Eu abro a Bíblia e eu falo, Senhor, se não falar nada, já é um não. Então quando você abriu a Bíblia, você não consegue entender, não tá claro, fica meio embaçado, sabe, a visão? Eu vou só contar uma última experiência. Semana passada eu fui procurada por uma mentora, eu achei que ela queria me vender algo, ela agendou uma reunião comigo, e quando nós fizemos a reunião, ela falou, Van, eu te conheço há 6 anos, eu te sigo no Instagram, assim eu já sei do seu pai, já sei da sua família, amo o jeito que você honra a sua família, tudo que você posta eu adoro. E eu procurei vários mentores e mentoras, já fiz reuniões, mas Deus falou, fecha com a Vanessa. Aí eu me assustei e falei, Deus te falou isso? Ela falou. Eu falei, então eu vou ter que conversar com ele, porque eu estou fechada para balanço, não estou fazendo, mas se você entende a palavra de Deus, eu não estou fazendo, esse ano eu estou fechada para mentorias, mas se for da vontade dele, ele vai me falar. Fá, foi surreal. Eu falei, olha, Deus ama a vida dessa mulher e tem um propósito lindo. Eu busquei orientação na Bíblia e muitas vezes a gente abre a Bíblia e Deus não vai falar, tipo, fica nulo, né? Quantas vezes? À noite eu abri e Deus confirmou. Uau! De manhã eu abri, aí Deus confirmou com a história do Pedro, lançai a rede porque vai vir muito peixe, do lado direito e tal. Falei, beleza, é uma confirmação. De manhã eu falei, Senhor, mas eu vou cansar, eu tô fazendo tantas coisas familiares e tal, eu não vou aguentar trabalhar. A Vanessa não vai aguentar fazer a gestão, ensinar a estratégia. E na verdade não é a Vanessa, é Deus que vai ensinar. E aí de manhã veio algo sobre cansaço na Bíblia. Deus vai me aliviar. Eu falei, ainda vou para uma terceira. Cheguei na manicure e peguei a palavra. E Deus falou a mesma coisa sobre o cansaço. Deixa o cansaço sobre mim, porque eu vos aliviarei. Então Deus confirmou 3 vezes, eu fui lá e fechei o negócio. Então assim, queria fechar a mentoria? Não. É um dinheiro bom? É maravilhoso. Mas não faria sentido. Então, quando Deus, muitas vezes, ele abre uma porta, não é nem a gente que trabalha. Por isso que a gente fala do nosso braçal. Se é Deus que vai agir, ele abre, ele dá o caminho, ele dá a provisão e vamos obedecer. Sabe que eu vivi algo muito semelhante. Dentro da Sinal Branding, nós construímos, posicionamento, marca, e chegou um dado momento que organizamos a esteira de serviço, reuni o pessoal que está comigo e conversando, essa vai ser a maneira que nós iremos trabalhar, O nosso formato é home office, cada um na sua casinha, mas a entrega será assim e o preço será assim. Então, com base em pesquisa, estudos de mercado, e chegou um momento que eu estava passando por uma situação muito delicada na minha vida, com questões familiares, Acabei perdendo um ente querido muito importante para mim, e vivendo esse processo de hospital e tudo mais, aquilo mexeu muito com o meu emocional. Fiz igual você, fechada para balanço. E daí eu não queria saber de atender ninguém, independente do preço que fosse. A gente já tinha escalado o nosso serviço, chegado num ticket legal, eu não queria. Teve um momento que eu recebi uma mensagem, foi uma época que eu fiquei até sem movimentar muito o Instagram da Sinal. Só que o que acontece, gente? Fazer o dever de casa, bonitinho, você tem um resultado, Porque tudo que eu ensino para os meus clientes eu aplico em casa primeiro. E daí, dentro lá do nosso feed, tem toda uma jornada estratégica de compra. Mesmo sem postar, pingou um seguidor, a pessoa viu, chamou no WhatsApp. Então, assim,
Eu vi a notificação, 10 minutinhos depois, deu uma stalkeada, chamou no WhatsApp. Olá, gostaria de saber como funciona o projeto de branding. E eu estava fechada para balanço. A minha resposta foi curta e grossa. Não temos agenda para esse ano. Pessoal, estávamos, sei lá, em setembro, outubro. Não temos agenda para esse ano, né? Não ia falar, viu, eu tô passando por uma mega situação pessoal e agora não vou atender. Não temos agenda, vai atender o que tem. Aí a resposta da pessoa foi muito clara, não tem problema. Porque o projeto não é para agora, eu aguardo o próximo ano, que seria esse 2026. A hora que eu vi aquilo, eu falei, mas não é possível. E eu ouvi claramente o Espírito Santo me falar, você vai responder, você vai arrumar um horário. Porque sou eu que estou te mandando esse cliente, tem um propósito por trás disso. E assim, muito além, claro, dos números, né? Porque na minha cabeça eu estava cansada, eu não queria, estava focando minha energia em outros lugares, queria continuar atendendo aqueles clientes. Mas muitas vezes, Deus, ele nos chama para sair da caverna. Ele nos chama assim como ele fez com Elias. Elias, sai deste lugar. Você já chorou, já te dei pão, já te dei água, agora você precisa sair desse lugar e se movimentar. E essa caverna que Deus nos chama muitas vezes para a gente sair, é contratos que ele manda que a gente não quer. É muitas vezes a gente sentar em mesa que a gente fala, Deus, eu não queria nem estar aqui, eu queria estar no conforto do meu lar, vendo uma série, sei lá, curtindo meu marido, e Deus está falando, sai. Porque existe uma responsabilidade tão grande quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E muitas vezes ele vai fazer isso dentro do nosso negócio. E daí como que ele vai nos enviar se a gente não aceita muitas vezes? E para contextualizar essa história, essa cliente não fechou uma, ela fechou 2 marcas. E ela estava transicionando carreira, ela já tinha uma carreira muito consolidada no regime CLT, estava querendo empreender, mergulhar no negócio, então a história dela era parecida com a minha. Da mesma forma como eu abri mão de um bom salário, de muitos benefícios para empreender, ela estava sentindo a mesma coisa. A gente fez uma marca profética, um nome que tem um significado espiritual, que a gente não deixa claro ao público, mas ela sabe a causa, da onde saiu aquela essência da marca. E hoje a gente criou um relacionamento, né? A gente saiu do âmbito negócio, a gente foi para um âmbito muito além, sabe? A gente troca mensagens, a gente ora juntas. E eu sempre falo para ela, fulana, eu profetizo que a sua empresa vai chegar a patamares que você nem imagina, porque você já começou pronta. Você investiu no melhor branding, você investiu no melhor marketing, você investiu nas melhores roupas, no melhor ensaio. E não tá bom? Quantas vezes o Senhor nos dá a mesa farta e ainda assim a gente fica querendo, igual os cachorrinhos, comer as migalhas, né? E eu sinto muito que essa estação que nós estamos como empresárias, sendo cristãs, é uma estação que o Senhor tem nos chamado. Chega de tempo de caverna. É um tempo que Deus nos chama para sentar à mesa farta e superabundar. E não é sobre prosperidade, não é sobre o dinheiro. É sobre aquilo que ele tem para nós. Nós começamos esse podcast falando de prosperidade, não é? E no fim, aquilo que Deus tem para nós é algo muito mais especial do que a gente imagina, muito maior do que aquilo que a gente pensa, né? E para fechar, seria muito irresponsabilidade da nossa parte falar não. A Vanessa, ela é uma amiga pessoal e ela me conhece, sabe o quanto que para mim é muito difícil. Exposição, falar, embora pareça que é fácil, né? Ela pensa na cor do chá, ela pensa na marca, ela pensa na cor da roupa. Isso daqui é puramente a unção que vem do alto, porque Deus ele vai me dando sacadas, né? Mas para mim seria muito mais confortável estar lá em casa. Vanessa, vamos montar essa estratégia? Bora! Amo o bastidor, mas exposição eu não quero. Mas como que eu vou ser ousada em falar, Senhor, eis-me aqui, lá no meu secreto, Senhor, envia-me a mim. Gente, essa oração mais perigosa que uma crente pode fazer. Eis-me aqui, Senhor, vai falar, eu quero só ver até onde você vai. Porque quando Deus nos direciona, Ele nos dá um chamado, não tem como fugir, né, Vã? Tem uma amiga que foi uma amiga de Jesus também, e ela fala, o chamado custa tudo. Então não tem como fugir, porque ele nos custa tudo. É custoso estar aqui. Nosso tempo, dedicação. Você saiu lá de Alphaville e veio até aqui para fazer, né, a gravação desse podcast. É custoso, mas o chamado nos custa tudo. Porque tem mulheres que precisavam ouvir exatamente o que a Vanessa carrega. Porque eu já falei para você, você tem a unção da prosperidade.
E você falando é diferente da Fabi ou qualquer outra convidada. Aceita um bolinho? Aceito. Fá, que coisa mais linda. Eu fico emocionada porque quando eu vim pra cá hoje, eu disse assim, falei, Senhor, eu quero uma resposta. Eu falei, usa a Fabi pra me dar essa resposta. Eu não achei que seria ao vivo. Muitas vezes a gente se esconde e a gente quer estar no pequenininho, né, Fá? Deixa eu continuar onde eu tô, já tá tão bom, já tô atingindo tantas pessoas, mas muitas vezes Deus quer um pouquinho mais, né, amiga? Ele quer usar mais e esse eis-me aqui, eu sempre peço para Deus, Senhor, só isso, né? Me mostra, me faz ajudar mais pessoas, atingir mais pessoas e é custoso, custa. Então, obrigada. Você é usada por Deus, muitas pessoas serão abençoadas, mas eu já saio daqui com a gratidão e com a bênção de Deus, porque Ele já me respondeu o que eu precisava ouvir no dia de hoje, Fá. Deus abençoe a sua vida. Uau, glória a Deus, viu? Fico muito feliz, glória a Deus. Deus, Ele é um Deus de detalhes. E assim, que honra para nós sermos só um instrumento nas mãos dEle. E antes da gente começar a comer o nosso bolinho e continuar, que tem mais um pouquinho de bate-papo, eu queria falar com você que está nos assistindo. Talvez você carrega algo que o Senhor colocou de único aí. Eu não sei se é o dom da criatividade, o dom da comunicação, o dom das mãos, mas existe algo que o Senhor colocou sobre você que é único. E muitas vezes você fica retendo isso com receio do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer. O que Ele pensa a seu respeito? O que Deus pensa sobre você basta. Aquilo que Ele colocou sobre você, esse talento, esse dom, você precisa transbordar. E assim como foi falado aqui, né, Van? Saia dessa caverna. Chega, não é um tempo mais de ficar no anonimato, não é um tempo mais de aceitar muitas situações que você tem vivido, que você possa sair dessa caverna e erguer a sua voz com ousadia e fazer o que o Senhor está te pedindo para fazer. Que no caminho Ele vai pegando aquilo que muitas vezes a gente não consegue carregar. Tem um versículo que eu amo, que é o versículo de Mateus, que fala, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trocarei o meu jugo, trocarei o seu jugo pelo meu jugo que é manso e suave. Então, toda vez que está pesado, a gente precisa viver essa promessa na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio, na nossa família. Tudo que está pesado demais, a gente tem que fazer o quê, Jesus? Não dá. Vamos trocar esse fardo? É como pegar uma mochila. Lembra na época de colegial que a gente fica com um monte de apostila, assim, aquelas livros? Pesado, andava até encurvadinha. São essas mochilas. O Senhor fala, daqui. Eu vou lhe aliviar e te dar o meu jugo que é leve, é suave. Não é que com Jesus nós não vamos viver aflições, não vamos ter problemas. Muito pelo contrário, a vida continua. Mas com Ele é mais leve, né, Vô? Você falando isso traz muito forte pra mim, Fá. As pessoas, né, na minha igreja, eles falam assim, eu sou provado, eu sou provadinho, o crente é provado, tô passando por uma prova. A palavra prova até está na Bíblia, né? Prova. Eu tiro como experiência. E outro dia eu tava pensando, gente, eu tava falando, gente, mas como é leve? Tem muito a ver, o fardo é leve, o jugo é suave. Quando a gente serve a Deus, quando a gente entende que tudo é sobre Deus, eu já vi pessoas perderem filhos. Eu acho que a pior dor de uma mãe e de um pai é você perder um filho, né? E uma dessas pessoas que perdeu fala assim, eu precisei perder. E Deus deu formas dessa pessoa continuar. Então, assim, quando você tem a certeza de que é Deus que rege a sua vida, todas as tragédias, todos os problemas, você tira como experiência. Talvez você que está ouvindo, todas as dores que você já sofreu, tudo que você já passou, humilhações, quantas de nós não passamos por humilhações, por chacota, por tantas coisas, mas se a gente não tivesse passado por tudo isso, nós não nos tornaríamos quem a gente é hoje. Então, a certeza de que é Deus que rege a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de vocês, traz a leveza, porque deu errado, mas tá tudo bem, porque foi permissão de Deus. Deu certo, que bom, Deus permitiu. Então eu acho que é leve. Então nunca eu falo que é uma prova, né? Quando meu pai teve o diagnóstico de câncer, foi tão legal, gente, olha isso, né? Foi tão legal.
Eu e meu pai saímos do consultório assim, que bom, né, pai? Deus colocou um médico, um abençoado na nossa vida que falou assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você está com câncer e a boa é que está no começo, então a gente vai curar. Então assim, olha como você receber uma notícia de uma forma diferente. Olha como Deus está nisso. E a gente saiu de lá feliz, pensa, eu tô com câncer. Que bom, mas é por pouco tempo. Então, é um pouquinho disso. É você saber que se Deus está na sua vida, tá ruim, mas tá tudo bem, porque Ele vai passar com a gente e a gente vai conseguir chegar do outro lado do mar. Então, acho que é leve. Salmos 23 nos ensina muito. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado está comigo. E tem uma promessa linda em Salmos 23, que são pastos verdejantes. Então, mesmo o vale, aquilo que é doloroso, aquilo que parece que uma situação delicada como essa, ali o Senhor está conosco. E a promessa são pastos verdejantes. Quando a gente fala, né, Vã, sobre pegando o foco do empreendedorismo, uma das coisas que eu mais tenho ouvido aqui das convidadas e aprendido com vocês é sobre essa questão de deixar mais leve. Porque empreender, se a gente for olhar bem ao pé da letra, é pesado. É uma coisa de doido, né? Aquela brincadeira, pode vir que a água tá quentinha, né? E aí você cai, puf, no empreendedorismo e fala, meu Deus, tem tudo isso para gerir. E muitas vezes o empreender, ele é pesado. Porém, quando você começa a trocar esse fardo que eu falei, né, de Mateus, que é uma promessa que o Senhor nos dá, troca o fardo que está pesado pelo jugo dele que é leve, deixa ele gerenciar e tocar, fica muito mais fácil, né, a nossa empreitada, seja no empreender, seja na vida, seja em situações de saúde delicadas, fica mais leve, porque a gente começa a entender, Vô, que tudo tem um propósito. Não entra na minha cabeça, quando a gente acredita em Deus e consagra a Ele todas as coisas, que até o dia mal é uma desgraça. Não, tudo tem um propósito. Até no dia mal. Eu vi uma vez algo que era esses vídeos, sabe, da internet, que esses vídeos que estão usando de IA, que traz reflexões, que falava sobre a graça e foi muito interessante. O inimigo não tem acesso à graça. Por quê? Recebi um diagnóstico. Tudo dá graça. Eu dou graça porque eu estou vivo e por estar vivo eu recebi esse diagnóstico. Eu não morri ainda. Então eu tenho chances de cura. O Senhor está no barco, o Senhor está cuidando de tudo. Aconteceu tal problema na minha área financeira, na minha empresa, eu dou graça. Porque se eu tenho uma empresa e eu estou tendo que resolver uma bucha financeira, é porque hoje o Senhor me capacitou. E a graça é um lugar que você acaba sendo grata. E você não murmura, você não reclama. E ali o inimigo não tem acesso. Porque a graça é em tudo dar graça, mesmo sem entender, mesmo sem saber, mesmo sem identificar. Mas é acreditar que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria ela vai vir pela manhã. É uma promessa. Eu amo a Bíblia, porque lá tem várias promessas extraordinárias para nós. Se nós vivêssemos 1%, né, 1% do que está escrito, nossa, a vida já seria mil maravilhas. Porque tem tantas promessas lindas lá. Verdade. Vamos respirar um pouco. Nossa, eu tô emocionada. A cabeça, os insights aqui, a gente vem para responder, para fazer um podcast, mas olha, em todos os momentos do nosso dia, Deus fala com a gente. Você percebe? Ele fala por detalhes, ele fala numa conversa entre amigas, uma vizinha que você dá bom dia. E muitas vezes, eu tenho uma amiga que ela posta foto todos os dias e na foto dela tem um texto assim: você já viu Deus hoje? E aí eu falo pra ela sempre coloca uma paisagem, ela é engenheira. E eu falo, amiga, eu já vi Deus. Eu respondo todos os stories, eu falo assim, eu já vi Deus hoje. Eu vi Deus no pássaro que passou na minha casa. Eu vi Deus hoje na plantinha que floresceu. Então Deus, ele tá em todos os detalhes. Mas a gente precisa ser grata, a gente precisa estar atenta aos detalhes do dia a dia. Até uma florzinha diferente, até uma joaninha. Por que uma joaninha aparece? De onde vem uma joaninha? Por que ela aparece justamente na tua casa, ela pousa no seu braço? É tudo detalhe. E às vezes a gente fica buscando por sinais. O sinal, eu preciso da resposta, que o Senhor seja claro. Comigo, Deus tem que ter muita paciência, porque se não aparecer um outdoor escrito Fabiane Arcos, eu não entendi que é comigo, né? Então Deus tem que ser muito específico, e Ele sempre é. Mas às vezes a gente busca tantos sinais e Deus está em tudo. Deus está falando conosco o tempo todo.
Basta nós estarmos sensíveis àquilo que ele está direcionando, que nem você falou na Joaninha. Se a gente parasse, Van, 5 míseros segundos que fosse da nossa rotina, que muitas vezes é tão, frenética, nós conseguiríamos ouvir a voz de Deus. Se a gente pensasse 5 minutinhos antes de surtar em um fechamento de carro no trânsito, a gente evitaria muita coisa. Então, Deus está nos detalhes falando conosco o tempo todo. É que às vezes a gente, desculpa falar, a gente mesmo constrói a própria forca para a gente se enforcar. Porque falta a gente dessa sensibilidade de muitas vezes ouvir. Quando eu digo a gente, é principalmente a galera que está assistindo esse episódio. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, 2 espiritualizadas, anjas, celestiais. Imagina, temos tantos problemas, somos tão pecadoras, errantes. Se não há graça do Senhor, não estaríamos nem respirando aqui. Mas eu estou aprendendo muito com você nessa troca aqui, nesse podcast, porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que eu preciso olhar e falar, Deus, eu preciso enxergar o Senhor nos detalhes. Você falou, eu já comecei a ver ele nas plantinhas ali, ó, que tá atrás nesse cenário. Porque ele que criou cada detalhe, ele que formou tudo, né? Tudo vem dele, tudo volta para ele. Eu vejo você falando de alguém que briga num farol, num carro que entra de uma vez, né? Eu era muito esquentada, muito briguenta. Tipo, tudo era eu. Não venha comigo porque não tem perdão, não tem desculpa. Fez uma vez, é uma vez só. Como Deus transforma a gente, né? Hoje eu vejo alguém brigando no trânsito, eu penso, mas para quê? Por quê? Deixa o outro passar. Então, quando você começa a entender, a viver... Gente, olha, pelo amor de Deus, longe de mim ser santa, como você falou. Eu estou em constante aprendizado e é muito leve viver. Quando você... eu acredito assim, a gente que mentora muita gente, tem pessoas que são arrogantes e elas não se permitem serem reconstruídas. Por isso que muitas vezes Deus leva a gente lá pro fundão do poço. Mas quando você já foi pro fundo do poço, quando você... Um tiquinho de humildade, né? Pede para Deus zerar um pouquinho o seu ego, porque eu pedi para Deus zerar o meu ego. Eu pedi no burnout, eu li um livro que se chama Bom Dia Espírito Santo, e no final do livro falava do ego. Eu falei, Senhor, eu tenho ego. É incrível. Tira esse meu ego, porque é ego. Você querer fazer um podcast por você, você querer fazer um programa, ter visibilidade, palestrar, é ok. Mas muitas vezes é o ego que está super sobrenatural. E hoje eu vejo que nas plantas, como eu te falo todos os dias, eu gosto, nem todo dia eu consigo, mas 2, 3 vezes por semana eu fico na minha varanda, então eu pego o devocional, eu pego a Bíblia, eu fico meditando e às vezes eu paro, eu choro, pareço uma doidinha. E eu olho para a paisagem, a minha casa tem uma paisagem linda e eu fico olhando e falo, Senhor, olha isso, olha que lindo, esse pássaro veio cantar na minha janela, é um lugar de muito verde. Aí de repente meus cachorrinhos começam a me lamber, me brincar, aí você... te desconstrói, você fala, Senhor, olha que coisa mais, olha que pureza, a pureza de um animalzinho que te chama para brincar. Então eu acredito que é a gente levar a vida com mais leveza. Sim. Entendendo que Deus te deu aquilo que você merece. Se você está descontente, se você quer algo mais, comece a conversar com Deus, comece a pedir misericórdia, muitas vezes que a gente pede, Senhor, tem misericórdia porque eu tô fraca, tô errante, e Ele vai agindo e vai ajudando a gente cada vez a modificar. É no aprendizado. Não peça paciência, que Ele te dá várias ações, né, Fabi? Te dá vários contextos aí familiares no negócio para você aprender a ter paciência. Eu pedi o dom da paciência, hoje eu tenho. Eu tenho, mas passou por muitas tribulações para conseguir ter essa paciência, né? Mas é isso. Eu tenho orado muito nesses últimos tempos por sabedoria, porque eu acredito que a sabedoria, ela é uma chave muito poderosa para dentro dos negócios, do casamento, na maternidade, nos relacionamentos pessoais, interpessoais. É a sabedoria que nos faz entender que o tomate não é para ir na salada de fruta. O conhecimento nos mostra que tomate é uma fruta. Vocês sabiam que tomate é uma fruta? É uma fruta. Tomate é uma fruta, mas a sabedoria te faz fazer o quê? Eu não vou colocar o tomate na minha salada de fruta. Isso é sabedoria. Então são coisas que parece que às vezes a gente fala, ai Senhor, ora por sabedoria, mas são coisas simples no dia a dia. Aprender a ser sábia com as atitudes, com as palavras, porque nós somos um outdoor ambulante e o tempo todo nós estamos emitindo sinais, o tempo todo as pessoas estão captando. Então, se eu não te conhecesse, vendo ali pelos 3 segundos, estudos comprovam que o cérebro leva 3 segundos para tirar uma conclusão de quem você é.
Por isso que você tem que cuidar da sua vestimenta, da sua postura, tudo bonitinho, tá? Comunicação não verbal. E quando a gente faz esse raio-x de 3 segundos, você como outdoor ambulante está emitindo sinal. Se eu te dou abertura e a gente consegue ir para uma comunicação verbal, uma fala, um tempo ali de 3, 5 minutos que seja para você contar quem é você, o que você faz, eu fui para uma outra camada de acessar dentro da sua marca pessoal. Então, nós como cristãs e empresárias, o tempo todo nós precisamos também exalar o quê? A Cristo. E ter muito temor naquilo que a gente fala. Eu luto todos os dias, gente, porque embora não pareça, eu também tenho uma pitadinha do lado colérico ali, embora seja melancólica, né, que vive naquele mundinho dela, é tipo a tristeza lá, Divertidamente. Sempre parece que tá mais pra baixo, eu tenho um pezinho ali no colérico de explodir, eu demoro, mas quando eu acaba explodindo. Então eu sempre oro por esse temperamento, eu sempre oro para que Deus ele me ajude na minha natureza. E às vezes, quando a gente erra, a gente precisa entender que não somos nós que vamos conseguir nos moldar. É exatamente o que a avó trouxe. Nós precisamos orar e pedir, Senhor, me ajuda a parar de fazer isso. Espírito Santo, me dê sabedoria para não ser mais assim, não agir mais dessa maneira, que é uma forma que a gente glorifica também o Senhor. Van, voltando ao gancho principal desse podcast que nós trouxemos aqui sobre prosperidade, segundo a palavra de Deus, para você, o que significa o prosperar sem abrir mão do propósito, do nosso chamado? Porque eu vejo que muitas pessoas se corrompem ao longo do caminho e talvez algo que já estava no coração delas. Então, a prosperidade, o status, muitas vezes o dinheiro, recursos, só trouxe para fora aquilo que já estava dentro. Mas como que eu consigo prosperar sem abrir mão desse propósito, desse chamado? Porque falamos de casamento, de marido, de várias coisas aqui. Eu acho que em primeiro lugar, o único pilar seria obediência, obedecer a Deus. Porque se você obedece à voz de Deus, nada vai te corromper. Nenhum contrato, nenhuma... sabe? A gente não vai conseguir burlar o sistema. Então, se você obedece à voz de Deus, e o que é obedecer? É entender, é estar buscando o tempo todo, é estar vivendo para Deus. Vamos, mas vivendo para Deus, aí eu vou prosperar. Como que eu vou prosperar? Como que eu vou gerar negócios e prosperar? A prosperidade, ela é real em todas as áreas da vida. Muitas vezes, eu me lembro de você me trazendo como a sua cliente, a mulher próspera, e tudo isso que você foi usada por Deus para trazer dentro da mentoria, o que eu sou hoje, o que eu externalizei. Eu falo, Senhor, que delícia ser próspera. Como eu não entendia que isso era prosperidade. Não é somente ter um lar com comida ou boa comida, ou comida todos os dias, filhos saudáveis, animais, carros. Não é. A prosperidade é você chegar em casa depois de um dia de trabalho. E aí você ir lá fazer sua janta, arrumar o seu lar. É você entender que você tá lá fora, você trabalha, mas aqui dentro tem algo mais lindo ainda, que é algo que Deus te deu. Deus te deu uma família, Deus colocou pra gente algo que é um legado. E aí você entender que mesmo com problemas, vem o filho com problema de faculdade, ou uma filha, enfim, um animalzinho doente, o marido com problema no trabalho dele, e você entender e falar assim, não, tá tudo bem, vamos orar, tá tudo bem, a gente vai ajudar, como nós vamos resolver? Então, prosperidade pra mim, ele foge muito do âmbito financeiro. Porque quando você tem prosperidade e você passa por um aperto financeiro, tá tudo bem, a gente vai sair dessa. Então eu acredito que a prosperidade é você obedecer a Deus e entender que é só um processo. Fica uma frase muito forte que eu sempre digo, isso vai passar. Tá tudo bem financeiramente, a gente tá com muito dinheiro, tá tudo muito em paz, isso vai passar. Tá tudo turbulento, tudo indo por água abaixo, isso vai passar, porque tudo são processos que Deus coloca pra gente passar. Sim. Ai, que especial, viu? Obrigada, tô muito feliz. Obrigada por ter vindo aqui e transbordar na vida de tantas mulheres, pessoas que precisavam da sua voz. Honro você, sua trajetória, aquilo que você carrega, aquilo que você nos ensina. E que Deus te abençoe muito, Van. Obrigada. Amém. Foi muito especial, viu? Ter você aqui. Tô muito feliz. Obrigada. E agora, para encerrar, deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para essa mulher próspera.
O que Deus tocou aí no seu coração para falar para ela? Você já tem autoridade. Se tem algo te dando medinho, se tem algo te incomodando, mas no seu pensamento tem um projeto para soltar, tem uma ideia que você fala, mas como fazer? De onde eu vou tirar? Quem vai me apoiar? Isso Deus já colocou no seu coração. Quando vem na tua mente, Deus não vai te dar nada além do que Ele quer que você faça. E aí vai vir aquele medinho, vão vir vozes estranhas que vão tentar te parar. Mas seja mais forte, obedeça a voz do Espírito Santo, seja mais forte que essa voz. Procure buscar mais, procure meditar mais para que Deus te responda o quanto antes e você coloque em ação aquilo que Ele colocou para você fazer na sua mente. Uau! Deixa suas redes para o pessoal te seguir também. Meu Instagram é Vanessa_MotaB. Eu vou ter o prazer de conversar com vocês sobre prosperidade, sobre gestão de negócios e contem comigo em tudo. E para você que nos assistiu até aqui, que Deus abençoe sua vida. Esperamos que esse episódio tenha edificado muito seu negócio, a sua casa e principalmente o pilar do seu financeiro. A Vanessa, ela carrega muita bagagem, não deixe de acompanhá-la nas redes sociais e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!